se você pegar a série histórica. O governo Bolsonaro, de fato, deixou, isso o ministro Fernando Haddad tem dito, e isso é verdade, de fato deixou bombas de efeito retardado, né? Tanto o precatório caloteado e também deixou receitas que ele aumentou, mas não previu no orçamento como o Bolsa Família. Mas as críticas à gestão fiscal atual são muito duras. E eu sei que não é uma questão pessoal, porque você e ele e Haddad foram colegas na universidade, né? Na USP. Mas não tem uma cobrança exagerada? A dívida está crescendo, é verdade, tem que ter uma redução da trajetória, mas também os juros a 15%, a dívida ia subir mesmo que o governo conseguisse superávit. Eu queria que você se não há um desequilíbrio na avaliação da gestão fiscal. Se tivesse uma gestão fiscal mais responsável, o juro não seria 15%, seria muito menor. Segundo, Miriam, o governo aumentou o gasto em 200 bilhões do final de 2022 para cá. E não foi por causa de pauta-bomba, bombas escondidas, nem nada. Tá? Esses 200 bilhões já desconsideram aqueles 50 bilhões a mais que foram pagos de precatórios que não tinham sido pagos em 2022. Não pode desconsiderar os 90, porque tinha um pedaço que teria que ser pago em 2023. Mas de uma forma ou de outra, eu já limpei o número disso. O governo, entre o final de 2022 e meados de 2025, aumentou o gasto na casa, na verdade, de uns 240 bilhões, mais ou menos, já ajustados à inflação. Desses 240 bilhões, mais ou menos uns 190 bilhões, 200 bilhões, foram para transferências a famílias, o que estimulou o consumo e, entre outras coisas, forçou o Banco Central a ter que pisar no freio antes do que se imaginava que seria necessário. Esse é um dos canais pelos quais hoje a gente tem que conviver com uma taxa de juros mais alta do que a gente estava planejando naquele momento. O outro canal é que, obviamente, tem essa percepção de que não tem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas, e isso se traduz numa percepção de não é que a sua dívida está crescendo hoje. Ela está crescendo hoje e qualquer pessoa que saiba manejar as 4 operações chega à conclusão que ela vai continuar crescendo no futuro. Quanto à melhora do déficit acumulado em 12 meses até agora, isso em larga medida é um fenômeno de brincar quando você vai pagar os precatórios. A gente está praticamente zerado do ponto de vista do déficit dos últimos 12 meses, e o próprio governo, não sou eu que estou falando isso, tá, Miriam? São os números que saíram na programação da revisão bimestral do governo que foi feita nessa semana. Eles projetam um déficit de 75 bilhões para esse ano. Não estou falando, obviamente, do número que você deduz, 50 bilhões de precatório, mais a grana que você usou para pagar INSS. Não, é um número mesmo. 75 bilhões é quando você vai ter que colocar mais de papagaio para cobrir o buraco primário. Então, essas coisas, obviamente, se realimentam. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso, quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada, né? Que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto.